Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Penso que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Muitos dos senhores deputados vão participar por videoconferência. Penso que o Dr. Fernando Almeida, coordenador da Task Force, já estará em condições de nos ouvir. Muito bom dia, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sr. Doutor. Muito obrigada pela sua disponibilidade e para esta audição com o Dr. Fernando Almeida, na sua qualidade de coordenador da Task Force para a promoção do plano de operacionalização da estratégia de testagem em Portugal. Esta audição foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tem lugar nas duas comissões, Comissão de Saúde e Comissão de Acompanhamento da Covid-19. Senhoras e senhores deputados, como sabem, têm conhecimento da grelha. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente e que dispõe de 5 minutos. Faz favor, Sra. Deputada Sara Velez. Deputados, Sr. Coordenador da Task Force para a promoção do plano de operacionalização da estratégia de testagem em Portugal, Dr. Fernando Almeida, a quem aproveito desde já para agradecer a sua presença e disponibilidade para estar aqui hoje com a Comissão de Saúde a prestar os esclarecimentos pedidos. Senhoras e senhores deputados, desde o início da pandemia, declarada em março do ano passado, que afirmamos a importância da prevenção como medida de combate à propagação e disseminação da doença Covid-19. A testagem, sempre o defendemos, é uma das medidas mais importantes neste combate, a par com outras, tais como o rastreio de contactos, o isolamento ou a vacinação. Mas a testagem é aquela ferramenta que se tem mostrado mais eficaz na detecção precoce dos surtos, contribuindo de forma muito eficaz para a detecção de novos casos e consequente rastreio e identificação de possíveis novas infecções. Segundo a norma que regula a Estratégia Nacional de Testes para a SARS-CoV-2, os princípios testar, seguir, rastrear e isolar têm vindo a ser adotados em Portugal a 4 níveis. Na identificação precoce de casos, através de uma utilização apropriada de testes laboratoriais, seguimento clínico adequado de todos os casos de infecção por SARS-CoV-2, quer em ambulatório, com recurso à plataforma Trace Covid, quer em meio hospitalar, um efetivo rastreio de contactos coordenado pelas equipas de saúde pública com recurso ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, designado por SINAV, e ao rastreio digital de contactos através da aplicação móvel Stay Away Covid. A implementação massiva de testes de diagnóstico laboratorial para a SARS-CoV-2, com o consequente e efetivo rastreio de contactos e isolamento rigoroso dos casos e de todos os seus contactos, são elementos decisivos para limitar a propagação da Covid-19. Consciente dessa importância da testagem, o Governo, através do despacho de março deste ano, determinou a criação de uma task force para a promoção do plano de operacionalização da estratégia de testagem em Portugal, com vista a reunir esforços para promover a operacionalização da testagem e que tem como responsabilidade precisamente a implementação desta estratégia, a criação de um plano específico de gestão, aquisição, armazenamento e distribuição da reserva estratégica de testes, a criação de planos setoriais, a criação também de um plano de comunicação dessa mesma estratégia e a criação de medidas normativas necessárias e adequadas à concretização do plano. A estratégia de testagem está, pois, desenhada para ser adequada e adaptável a cada momento epidemiológico que o país vive e terá um nível de aplicabilidade aos contextos quer nacionais, quer regionais e até mesmo locais. Na norma está também previsto o desenvolvimento do rastreio em contexto comunitário, através da testagem em setores como estabelecimentos de diferentes níveis de ensino, bem como no setor da chamada economia social, em estruturas residenciais para idosos, na rede de cuidados continuados e integrados e noutras instituições que têm como objeto da sua ação populações consideradas vulneráveis. Este caminho tem vindo, aliás, a ser feito e gostaria aqui de referir que o país tem vindo a aplicar estes testes em diferentes serviços públicos e, a título de exemplo, referir nos serviços prisionais, nas forças de segurança, em todas as instituições da economia social, em diferentes serviços da administração pública.
Portugal era, com dados da semana passada e usando o ECDC como fonte, o 9º país da União Europeia com mais testes realizados por 100 mil habitantes, estando à frente de países como a Alemanha ou a Espanha. Testar e vacinar deverá ser, pois, a estratégia assumida para um combate mais eficaz à pandemia. Travar cadeias de transmissão, detectar precocemente novos casos, indo à procura deles, deverá ser o caminho que devemos continuar a trilhar. É seguindo esta estratégia que Portugal, e tendo em conta o plano de desconfinamento que está atualmente em curso no país, tem vindo a intensificar a utilização de testes. Encontrando-se, pois, o país na terceira fase do plano de desconfinamento, com redução de medidas de distanciamento social e aumentando por essa via a interação social que é natural entre todos nós, é imperioso, pois, que seja assegurado um aumento da capacidade de testagem do seu alargamento a diferentes setores de atividade. Foi tendo em conta tudo o que acabei de expor e o contexto atual que entendemos requerer, então, a presença do Sr. Coordenador da Task Force, o Dr. Fernando Almeida, pedindo-lhe que nos possa fazer aqui um ponto de situação do processo de testagem atualmente em Portugal, bem como nos possa fazer aqui a apresentação do plano a aplicar nos próximos meses, tendo em conta a nova estratégia de testagem a implementar no nosso país. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra para responder ao Grupo Parlamentar requerente, ao Sr. Dr. Fernando Almeida, que dispõe também de 5 minutos. Queria dizer ao Sr. Doutor que, apesar do tempo ser pouco, a seguir tem a possibilidade de ter um período de tempo de resposta bastante maior, onde poderá complementar depois a resposta, mesmo que seja a resposta ao Grupo Parlamentar requerente. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Dr. Fernando Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na pessoa da Sra. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados e, naturalmente, que não faço mais que a minha obrigação de estar aqui totalmente disponível sempre que entenderem para os esclarecimentos solicitados pela Casa da Democracia e, portanto, desde já respondendo às questões que foram suscitadas pela Sra. Deputada Doutora Sara Velez, dizer que, efetivamente, há 3 ou 4 pontos, para além da explicação praticamente do plano, a quem já agradeço a sua introdução, dizer-vos que este plano não é mais do que um corolário de tudo aquilo que já tem vindo a ser feito. O que é que nós pensamos fazer em função da publicação do despacho? Tínhamos a noção de que, apesar das coisas estarem a ser feitas, havia necessidade de uniformizar procedimentos, de regularizar algumas situações e, sobretudo, de promover, sobretudo de incentivar e, sobretudo, de controlar em termos de programação tudo aquilo e todas as operações que tinham vindo a ser feitas. Basicamente, este nosso programa, este nosso plano, que resulta de um conjunto de colaboração de outras instituições, conforme vem plasmado no diploma, é um conjunto que agrega todas as instituições em termos de operacionalidade, que no âmbito da esfera do Ministério da Saúde têm vindo a colaborar, agora a colaborar propositadamente e dirigidamente em relação a esta questão da testagem e com a colaboração de outras entidades, por exemplo, a Entidade Reguladora da Saúde, ou a Cruz Vermelha Portuguesa, que são, de certo modo, externos ao Ministério da Saúde. E, portanto, havia necessidade de organizarmos e promovermos todas estas situações que vinham a ser atualizadas e que já vêm a ser atualizadas. Portanto, este programa não é o início da grande testagem, a testagem já teve início e já é uma realidade, e depois, mais tarde, naturalmente, que terei todo o gosto de responder a outras questões, mas basicamente o objetivo e a finalidade deste programa e desta testagem e desta task force é de promover a testagem, sobretudo identificando precocemente todos os casos assintomáticos de uma forma ativa e através de uma triagem muito intensiva e de uma testagem dirigida e complementada também com a criação de todas as oportunidades de testagem. O que é que nós queremos? Queremos promover uma testagem inclusiva, que é para todos, e participativa, que é com todos. Ou seja, todas as instituições, todos os organismos, todas as instituições, sejam privadas, setor social, público, estão convocadas. Este convocar é um convocar muito simbólico, devem fomentar um espírito de participação em relação à testagem. É também um programa pedagógico e um programa de promoção e um programa de catalisação de ideias e de projetos.
o programa da nossa Task Force não é uma organização, nem esta Task Force pretende ser uma organização promotora de testes, de organização de testes operacionalmente, ou seja, não é esta Task Force que vai para o terreno fazer testagens, mas sim promover que todas as instituições e todas as organizações com algum tipo de responsabilidade, incluindo todos os setores ministeriais, com responsabilidade do setor social, do setor industrial, de todos, do turismo, promover uma ação de testagem com regras. E aqui é aquela questão que nós chamamos os critérios. E os critérios que nós temos que regular e temos que promover têm a ver com a situação epidemiológica e têm a ver com os contextos. E neste particular, há 3 tipos de modelos de testagem que nós gostaríamos de implementar e que podemos implementar. É uma testagem generalizada, outro tipo é testagem programada e outro é testagem dirigida, de acordo e sempre com critérios, seja da situação epidemiológica em si, quer ou não dependendo do contexto e da outra situação epidemiológica. Há algum tipo de testagem que é dependente desta situação epidemiológica e outros que serão independentes da situação epidemiológica. Por exemplo, a testagem oportunística, que depois também, se quiserem, explicarei, a autotestagem, num outro contexto totalmente dirigido a testagem a populações vulneráveis, que vamos focar muito esta nossa atenção para este tipo de populações e, no fundo, o que nós queremos é também perceber uma fotografia, ter acesso a uma fotografia, apesar de alguns dados serem um pouco difíceis de obter, mas vamos tentar perceber em que realidade é que nós estamos na testagem do país. Eu não sei se cumpri o tempo, mas ficaria por aqui, Sra. Presidente. Cumpriu. Muito obrigada até por ser tão disciplinado na resposta. Passava agora também a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Maloda Abreu, faz favor, também dispõe de 5 minutos, como sabe. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria naturalmente cumprimentar o meu colega de curso e amigo, Dr. Fernando Almeida, e apesar das explicações dadas, fazer-lhe algumas perguntas. Temos mais uma task force, não temos neste caso um almirante nem um vice-almirante, temos quem temos, com toda a competência que lhe reconheço. Através do despacho de 2021, de 18 de março, o Governo criou a Task Force para a promoção do Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal. Esta Task Force nasce formalmente mais de um mês depois da Sra. Ministra da Saúde e do Sr. Primeiro-Ministro anunciarem a 10 de fevereiro que o desconfinamento se faria com uma estratégia de testagem maciça da população. Concordamos. A verdade é que, na prática, e segundo os dados da Direção-Geral de Saúde, durante o confinamento, entre 15 de janeiro e 15 de março, foram realizados 2.200.000 testes, somando testes PCR e antigênio, fruto do crescente número de infectados, o que dá uma média de 37.000 testes por dia. Confrontada com estes números, a Sra. Ministra da Saúde disse na semana passada que o menor número de testes está relacionado com o menor número de infectados, porque a testagem acompanha a infecção. Bate efetivamente certo com os números, mas isso é exatamente o oposto do que o Governo anunciou que seria a estratégia de fevereiro, testar maciçamente para limitar a propagação das cadeias de transmissão. Não é preciso ser especialista para concluir que números baixos de testagem traduzem diretamente números baixos de casos identificados, isolados, depois de rastreados. E, por isso, um fraco controle da propagação que compromete gravemente a estratégia de desconfinamento em conformidade com a proteção da saúde pública. Pergunto-lhe, Sr. Coordenador, qual é a estratégia que está a ser seguida? A que a Sra. Ministra anunciou a 10 de fevereiro
ou a que o Sr. Ministro justificou a 12 de abril. Comparando a testagem em vários países, pergunto-lhe se esta é a estratégia da Task Force para a testagem massiva do país. Se não é, o que considera ser um intervalo de valores de testagem maciça. Repito, o que consideram ser um intervalo de valores de testagem massiva. Quando é que podemos dizer que a vossa estratégia está em funcionamento, uma vez que estamos, ou que estão, a trabalhar há um mês? A estratégia de testagem maciça, por exemplo, em Inglaterra, passa por permitir a todos os cidadãos que realizem um teste rápido 2 vezes por semana de forma gratuita. Pergunto, essa é uma hipótese que já foi ponderada por vossas excelências? Uma das incumbências, e finalmente, Sra. Presidente, uma das incumbências da Task Force, identificadas no despacho que a constitui, é a elaboração, e cito, de um plano de comunicação com a população sobre a testagem massiva à Covid-19, tendo em vista a disponibilização de informação de forma objetiva, clara e transparente sobre o processo. As questões de comunicação durante esta pandemia são, em muitos casos, preocupantes. Este plano de comunicação já existe? Quando é que será divulgado? Que estratégias de comunicação estão pensadas para, de forma objetiva, clara e transparente, como foi dito, informarem a população sobre o processo de testagem? Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor. Temos que aguardar um bocadinho para cumprirmos todas as regras. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dr. Fernando Almeida, agradecer a sua presença aqui. Desde o início da pandemia, desde muito cedo, que sabemos que a testagem seria uma peça fundamental para o controlo exatamente da pandemia. Logo desde a primeira reunião do Infarmed que isso foi dito, que era preciso testar muito para identificar, para quebrar cadeias de contacto, etc. E a verdade é que o Governo, também desde o início da pandemia, em vários momentos anunciou que iria intensificar a testagem, mas essa testagem em massa e sistemática, na verdade, nunca arrancou, para sermos sinceros. É verdade que o que falta em testagem tem sobrado em anúncios, mas não é com anúncios que se testa a população. Efetivamente, demorou-se imenso tempo a alterar a estratégia de testagem. Ainda em fevereiro deste ano, numa audição à Sra. Ministra da Saúde, o Bloco de Esquerda voltou a essa questão e a Sra. Ministra da Saúde disse que iria ser constituída a Task Force para a operacionalização, que iria ser mudada a estratégia de testagem, etc. E, portanto, 2 meses depois, cá estamos nós a discutir a alteração da estratégia de testagem, a operacionalização dessa mesma estratégia. Portanto, isto é tudo muito devagarinho, quer dizer, devagarinho demais para quem quer andar à frente do vírus. E a verdade é que, mesmo depois de, em fevereiro deste ano, a Sra. Ministra da Saúde ter anunciado uma alteração a esta estratégia, até anunciou algumas medidas que pensava implementar nessa própria audição. A verdade é que depois nós vamos a ver, e nas semanas a seguir a essa audição, a média de testes feitos no país voltou a cair. Nós tivemos um pico em janeiro, como nós sabemos, com alguns dias nos 70 mil testes diários, e depois aquilo veio por aí abaixo, 50 mil, 30 mil, etc. A Sra. Ministra anunciou em fevereiro que iria intensificar e aquilo continuou a cair. E nós ouvimos, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro, há coisa de 15 dias, 10 dias atrás, dizer, por causa de alguns surtos que estavam identificados, que estavam a originar algumas cadeias de contágio na zona de Odmira, alguns na zona de Portimão e alguns concelhos limítrofes, dizer que eram alguns casos identificados com atividades como construção civil, como agricultura, e, portanto, o Governo e o país iria iniciar um grande programa de testagem nessas áreas, etc. A pergunta que fica é, mas não tinha feito antes?
é porque estas atividades nunca tinham parado, tanto a agricultura como a construção civil. Não tendo parado, é estranho que nunca tivesse havido uma testagem sistemática nestas mesmas atividades. Aliás, a mesma tinha sido já anunciada pelo Governo, dizendo que as atividades e os setores que nunca paravam, ou que nunca parariam, mesmo em confinamento, iriam ter uma abordagem sistemática de testagem. Pelos vistos não aconteceu, porque só quando se foram detectados novos surtos é que veio novamente um anúncio a dizer agora é que nós vamos testar. E, portanto, chegamos, por exemplo, ao dia 1, à semana de 1 a 8 de abril, já com o país em processo de desconfinamento e o ECDC a dizer que nesta semana, de 1 a 8 de abril, já com o país em desconfinamento, Portugal era dos países europeus que menos estava a testar em percentagem da população, ou em proporção da população que vai dar ao mesmo. Portanto, há, efetivamente, um atraso grande na testagem. Há muitos anúncios sem concretização na testagem. E aquilo que se espera, e nós esperamos mesmo, o Grupo Parlamentar espera mesmo, é que este plano de testagem, o plano de operacionalização que foi divulgado ontem, que o Dr. Fernando Almeida ainda terá a oportunidade de detalhar hoje, não seja mais uma peça neste enredo de anúncios que depois não tem concretização. Nós o que queremos é que efetivamente tenha concretização. E por isso fazia-lhe 3 ou 4 questões sobre o mesmo. Como sabe, o Bloco de Esquerda apresentou até uma iniciativa legislativa com algumas propostas sobre aquilo que nós acharíamos que deveriam ser medidas para a testagem e aquilo que gostava de perguntar é se algumas destas medidas estão previstas, incluídas na operacionalização e como é que será feita. Por exemplo, empresas. Como é que vai ser feita a testagem em empresas? Grandes, médias, pequenas, mas como nós sabemos, por exemplo, a indústria também nunca confinou. E mesmo que se calhar, esperemos que não, mas mesmo que se calhar haja um recrudescimento da pandemia e haja um recrudescimento também das medidas restritivas, a indústria e outras empresas, a distribuição, etc., nunca parou. E, portanto, é preciso garantir que há uma testagem sistemática nestes setores. Postos de testagem na comunidade. Vão existir postos de testagem na comunidade onde as pessoas se podem dirigir voluntariamente para fazer testes no dia-a-dia. Nós achávamos que deveria existir, até porque a tecnologia hoje para testagem, nomeadamente dos testes rápidos, já é muito simples e muito barata, portanto não há nenhuma justificação para não haver. E mesmo para terminar, porque já ultrapassei os 5 minutos, uma das propostas que nós fazíamos era de formação a associações que, nomeadamente, trabalham junto de alguns públicos, como, por exemplo, migrantes, sem-abrigo, etc., para que elas próprias, e numa abordagem de entre pares, poderem fazer a testagem destas populações. Gostava de perceber se isso também está previsto. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Aguardar só a desinfecção de... Faz favor, Sr. Deputado, quando quiser. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Fernando Almeida e, de facto, nós estamos aqui perante um plano nacional para a testagem massiva, mas com alguma falta de informação para que possamos também ter aqui um conhecimento mais aprofundado deste plano. O Sr. Doutor falou-nos aqui da importância de promover a testagem e de que essa promoção seja para todos e com todos, e tentou aqui dizer que o plano relaciona muito aquilo que é a testagem com a questão epidemiológica, com a evolução epidemiológica. Nós, naturalmente, que achamos que a testagem é um elemento central. Não podemos deixar de considerar que a testagem, sendo um elemento central, hoje é reconhecido por todos aquilo que representa e o que significa poder ser bastante efetivo na concretização da testagem e que essa efetividade, para nós, é importante que seja também acompanhada da utilização dos recursos de uma forma que se permita gerir os recursos, ou seja, não podemos desperdiçar testes, mas também temos que otimizar a capacidade de testagem que temos. E é nesse sentido que nós também nos preocupa
uma situação que, ou seja, que a questão da testagem não seja aqui uma oportunidade de negócio para os grandes grupos económicos que também querem, à volta da testagem, aproveitar esta oportunidade. E é nesse sentido que nós acompanhamos com muita preocupação o evoluir, porque aquilo que nos preocupa é que também parece haver aqui um certo desconhecimento relativamente aos locais ou aos públicos-alvo onde o vírus se possa encontrar. Entendemos que hoje deveríamos já ter um conhecimento aprofundado em termos da evolução epidemiológica e científica que nos permitisse conhecer os locais onde é mais suscetível de encontrar os vírus e onde é mais eficaz fazer essa testagem. Porque não é sinónimo de utilização adequada dos recursos e da testagem o facto de se fazer muitos e milhares de testes. É sinónimo, isso sim, o conseguir identificar atempadamente as cadeias para depois tomar essas medidas. E, nesse sentido, a testagem tem aqui 2 ou 3 elementos que é importante, que são satélites e estão diretamente relacionados. Um deles tem a ver com a capacidade de recolha de amostras, ou seja, e é desde logo esta questão que coloco, se o plano responde também a exigências do aumento da capacidade de recolha de amostras, e nós temos que olhar para a realidade do país e perceber se o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade e está a conseguir responder a essa capacidade. E depois também foi pensado aquilo que é a capacidade de responder em termos de análises laboratoriais, porque nós estamos a falar essencialmente da utilização de testes rápidos, que não precisam de análises laboratoriais, mas à medida que nós evoluímos para uma situação em que detectamos precocemente, precisamos depois de confirmação e de utilização dos testes de PCR que necessita de análise laboratorial. E depois aquilo que é o mais elementar, porque testar serve, mas é importante seguir esses contágios positivos e os outros de risco, e nesse sentido a capacidade de rastreio, o que é que também este plano está articulado com essa capacidade de rastreio. Nesse sentido também é importante que tenhamos em consideração elementos, porque o Sr. Doutor falou aqui da questão de que estávamos muito direcionados para promover a testagem. Bem, parece-me que a promoção resulta de criar condições para tal, não para sensibilizar ou motivar, estimular a população a aderir a esta testagem, mas antes, pelo contrário, condições no terreno para que ela se concretize. E, nesse sentido, falou do envolvimento de 2 áreas, a entidade do setor social, entidades do setor social e entidades do setor público. Mas a questão que colocamos tem a ver também em termos de locais de trabalho, porque aí sabemos que, dependendo da dimensão desses locais de trabalho, e falo de empresas, seja da indústria da mais diversa, até posso dar um exemplo de uma indústria mineira, que muitas delas têm milhares de trabalhadores a trabalhar ao mesmo tempo, em condições até muitas vezes de insalubridade que nós conhecemos, a partir de qual é o número em que aquela empresa terá que desenvolver a testagem. E a responsabilidade. Ou seja, vai ser o Serviço Nacional de Saúde e vamos ser todos nós os portugueses a suportar esse custo, ou se vai haver também aqui uma responsabilidade por parte dessas empresas que têm o dever de proteger e testar os seus trabalhadores. E depois tem a ver também se a testagem está devidamente relacionada com aquilo que é a preocupação que tem surgido ultimamente relativamente às questões da dimensão em termos do número de pessoas positivas. É que quando nós falamos estamos relacionando a testagem com a evolução epidemiológica, seja ela dirigida, programada ou da oportunidade. Ora, isto, vamos supor, grande maioria dos nossos concelhos, e vamos a falar de dezenas e dezenas e dezenas de concelhos que têm menos de 10 mil habitantes, se tiverem 10, 12, e isto basta 2 ou 3 famílias, casos positivos, alteramos completamente. A testagem é aqui, ela pensada de uma forma articulada e pensando aquilo que são as particularidades destes concelhos despovoados, ou seja, vamos partir para a testagem muitas das vezes com uma dimensão, seja qual for a realidade epidemiológica, quando essa realidade epidemiológica até é conhecida, e vou para terminar deixar esta questão. Nós entendemos que sim, senhor, é muito importante que se regularize, é muito importante que se uniforme os procedimentos, mas é preciso também criar aqui algumas condições de apreciação das particularidades de cada uma das regiões. Muito obrigado.
obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Aguardando um pouco. Tem que ser assim. Temos todos que estar conscientes que estes tempos vão continuar ainda. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento o Dr. Fernando Almeida, agradecendo a presença aqui. E pronto, o que nos traz hoje aqui é o plano de operacionalização da testagem em Portugal, que eu tive a ocasião de ver publicado ontem e ler hoje de manhã bem cedo, para poder estar preparada para esta audição. De facto, eu também tinha lido já há mais tempo o despacho de constituição desta task force e é engraçado, achei uma certa nota de ironia, que o despacho, sendo datado 18 de março de 21, reporta-se ao Plano de Saúde de Outono e Inverno 2020-2021 e, portanto, dá sequência a esse Plano de Outono e Inverno. Enfim, ainda bem, mas não se pode dizer que tenha sido assim uma velocidade estonteante que esta sequência foi feita, não é? Mas pronto, mais vale tarde do que nunca e o Covid ainda cá está, é verdade. E também tem uma segunda nota neste despacho que diz, e que eu subscrevo inteiramente, o que é importante é seguir esta lógica dos princípios de testar, seguir, rastrear e isolar. Sendo certo, no entanto, que esta task force tem um âmbito de atuação bastante específico, como aliás já aqui foi referido por vários senhores deputados. Foca-se estritamente no testar, o que é bom, permite ter uma atenção mais focada, mas realmente, se a seguir não fizermos o seguir, rastrear e isolar, bem podemos testar muito, que já vimos que não cumpre o objetivo. Mas pronto, o âmbito é este, é testar. Portanto, e na verdade, a Task Force é então um agregador das várias peças do sistema que concorrem para a testagem, não é? O Infarmed que autoriza os testes, a DGS que faz a norma, os serviços partilhados que têm os sistemas, portanto, cabe a esta Task Force, e como de resto vem no papel que foi distribuído ontem, definir a estratégia e depois ver se resulta, se estamos de facto a testar em termos certos. E era aí que eu gostava então de me situar. Porque, e já tive a ocasião de dizer isto também à Sra. Ministra, preocupa-me particularmente que, mesmo no documento em que há uma hierarquia sobre os tipos de testes, e todos nós sabemos que os testes PCR são aqueles que garantem maior fiabilidade, quando nós vemos no site da DGS o reporte de testes feitos, PCR e antigênio, portanto, total, vemos que o nível de testes PCR agora em desconfinamento não é tão diferente assim do nível de testes PCR que tínhamos durante o confinamento. Ou seja, quando estávamos quase todos fechados e a probabilidade de contágio era muito baixa. E, portanto, eu estranho, ou pergunto-me porquê. Porque é que nós, em termos de PCR, que é o teste mais fiável, estamos a testar tão pouco. Pronto. Depois, de facto, sabemos que parte dessa explicação tem que ver com um desvio para testes de antigênio e que agora, no documento que recebemos, sabemos que até vão ser alargados para todo o tipo de eventos em massa, para transportes públicos, coisas que já há muito tempo se falavam, mas eu aqui acompanho o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Isto não é nenhuma novidade, e o que me falta aqui é o passo seguinte, que é preciso fazer testes aqui, nós estamos todos de acordo e há muito tempo que dizemos, mas se eu tiver uma empresa de transportes ou se eu tiver planeado um evento em massa a partir de 3 de maio, como é que eu faço? Onde é que é? Qual é o passo? Como é que isto se faz? Telefone para o Dr. Fernando Almeida e pergunto, olha, como é que se faz? Falta esse passo de execução. Pronto. Os testes de autoaplicação também estão listados no plano de operacionalização. E volta a ser dito mais uma vez aqui que é muito importante que seja feito o reporte dos casos positivos e também nos negativos numa plataforma, particularmente no caso dos negativos, que vai ser desenvolvida no site da DGS. Bem, e cá estamos outra vez, não é? Vai ser desenvolvida. Os testes já foram anunciados, já foram aprovados pelo Infarmed, já foram anunciados pela Sra. Ministra no início de fevereiro, alguns em fevereiro, mas ainda não temos a plataforma para fazer este reporte. E se nós sabemos que já são testes pouco fiáveis e que a probabilidade das pessoas fazerem o reporte já é baixa, se nós ainda dificultamos, ou melhor, não agilizamos a maneira de fazer o reporte, pode estar a passar à margem uma quantidade de casos que valia a pena nós sabermos. Também diz no plano de operacionalização que semanalmente vamos saber, por via dos serviços partilhados, ou pelo menos os serviços partilhados vão saber, depois não sei se é público, qual o número de testes de autoaplicação que foram comprados, realizados, etc, etc. Quando é que nós vamos ter acesso a esses dados? Onde é que está essa informação? Não é por uma questão de voyeurismo, é porque é importante saber
se não estão a ser feitos PCRs, para onde é que estão a ser alterados? Finalmente, e para acabar, nós também sabemos já há bastante tempo que existe tecnologia em PCR, seja qual for o formato, seja qual for a recolha, tipo de colheita, há tecnologia para testes duais, ou seja, para testes que identificam não só se a pessoa tem Covid, mas qual a variante desse contágio. E eu pergunto-lhes onde é que estão estes testes e porque é que eles não estão a ser realizados no Serviço Nacional de Saúde, pelo menos, porque sabemos que isso foi proposto e seria uma forma muito mais ágil de percebermos qual é a propagação das variantes mais contagiosas, como aconteceu, por exemplo, no Natal, que foram uma das razões, segundo o próprio Ministério, de uma propagação muito maior. Pronto, e são estas as questões. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Parece que já não temos mais senhores deputados inscritos e, portanto, ia voltar a dar a palavra ao doutor Fernando Almeida para responder. Dispõe de mais 23, 25 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Gostaria de começar, então, a responder, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Maló Abreu, e que devolvo o cumprimento ao colega de curso e agradeço as palavras que referenciou, e tentar responder aqui concretamente às questões que me foram passadas. Naturalmente que, enquanto coordenadora deste programa e desta task force, que tive a honra e com entusiasmo, naturalmente que as coisas não têm um princípio hoje, nem é a partir de hoje, conforme vos disse, que a testagem já foi aumentada. Curiosidade já agora, eu também sou oficial da Armada, na reserva, tive serviço militar obrigatório e, portanto, também me posso comparar não à outra task force, que é em cumprimento o trabalho desenvolvido na vacinação, mas, por certo modo, também entrei na Armada. Sobre o nosso plano, há aqui três perguntas muito concretas. O primeiro é distinguirmos aqui o conceito de maciço e massiva. Eu utilizo relativamente muito poucas vezes esses conceitos porque temos alguma dificuldade em esclarecer e em explicar o que é que significa exatamente os termos massivo e maciça, embora se compreenda, se queira dizer que é uma testagem que eu prefiro dizer generalizada e em grande escala. Ou seja, é aproveitarmos todas as oportunidades de testagem. E eu aqui, se me permitem, nesta minha intervenção, vou tentar responder um pouco às questões que também foram colocadas pelos outros deputados, sem esquecer questões específicas que aqui foram colocadas. Mas quando nós falamos nesta testagem, temos que sempre ligar a três aspectos fundamentais. O primeiro é o valor intrínseco daquilo que nós estamos a conversar e daquilo que nós estamos a atuar e daquilo para onde nós vamos caminhar. Ou seja, o contexto. E o contexto diz muito da capacidade de utilizarmos um outro raciocínio que é: não esperem que esta task force ponha a fazer ou se comece a fazer testagem sem critério. Um dos principais pontos é testar com critério e ter critério na testagem. Porque, como aqui também já foi referido, nesta questão do testar, rastrear, implica uma capacidade de resposta. E, portanto, nós temos que utilizar muito bem a nossa capacidade de testagem, a nossa direcionalidade para aquilo que é importante testar e detectar, e é nesses conceitos que nós nos devemos focar, ou seja, focar uma testagem com critério dirigida às situações de acordo com o contexto, seja grupos de risco, seja situações de aproximação de situações que podem colocar outras populações, seja em concelhos de menor dimensão, irei também abordar essa questão. Aquilo que nós pretendemos é promover e fazer esta testagem, mas com sentido e com critério. O segundo aspecto que eu gostaria aqui de esclarecer é que, dentro do conceito massivo, nós não temos e implicamos, eu já falei disso, de somos inclusivos e participativos. Ou seja, não é uma tarefa só do A, do B ou do C, ou da empresa A, do B, C. Vamos naturalmente correr todos os setores,
todos os setores da economia nacional e todos são, disse-vos, e todos vão ser convocados. Naturalmente que não vamos aqui, obviamente, criar uma task force obrigacionista, de obrigatoriedade, mas de certeza absoluta que vamos promover que todas, e aqui claramente podemos eventualmente acordar, depois aqui também numa resposta aqui que foi, numa pergunta aqui que foi solicitada pelo Sr. Deputado João Dias, falar em relação às responsabilidades das empresas, às responsabilidades de todos os setores nesta testagem. Mas, reparem, nós temos neste momento uma capacidade de testagem no país que nos deixa tranquilos. Eu vou repetir, temos uma capacidade de testagem no país que nos deixa tranquilos. Cerca de 160 laboratórios, e reparem, quando eu digo cerca de 160 laboratórios, significa que amanhã, eu normalmente digo sempre, peço desculpa, digo sempre que as minhas declarações são reportadas ao dia 21 de dia 2 de 2021 e estão reportadas. Provavelmente amanhã já serão 162 ou 163. Para nós começámos há um ano com um laboratório que era o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e num espaço de um ano conseguimos que todos, pelo menos 160 laboratórios, tivessem capacidade de laboratorial de PCR, daquela técnica que é Gold Standard. Temos essa capacidade espalhada por todo o país. E não é só do setor público. Posso dizer que todo o setor público, neste momento, tem essa capacidade instalada em todos os hospitais. Houve até, como sabem, um investimento de cerca de 8,4 milhões de euros na melhoria da capacitação, em que mais que duplicamos esta nossa capacidade. Há também a colaboração de toda a academia. Toda a academia são cerca de 26, tanto quanto eu sei, no número, 26 instituições que estão agrupadas na academia que têm vindo a dar a colaboração. Para além de uma outra contribuição que também não podemos pôr de lado, como é óbvio, que tem sido um grande contributo, em que serão, que tem a ver com a instituição privada. Num total, neste momento, de 84 instituições, 84 laboratórios que estão a fazer esta testagem. E, portanto, estamos a falar de PCR. Mas, para além disso, há aqui já uma modificação da testagem e temos, neste momento, cerca de 600 entidades. Aqui já podem ser laboratórios, podem ser farmácias, podem ser instituições que, de acordo com a circular normativa, da circular informativa conjunta da Direção-Geral da Saúde, do Infarmed e do Instituto Ricardo Jorge, estão autorizados a fazer os testes rápidos de antigênio. E já são quase 600 entidades que estão a reportar. E também aí e a resposta é aquela que nós temos que modificar, ou seja, nós temos que atender à evolução. Há aqui um problema que foi colocado pela senhora deputada do CDS, doutora Ana Rita Bessa, em relação à questão das variantes, e depois, particularmente, irei falar nisso. Mas eu queria aqui terminar a minha abordagem em relação às questões que foram colocadas sobre o deputado Maló de Abreu, que é o exemplo de Inglaterra. Bom, nós temos que estar sempre atentos a tudo o que se faz na Europa. Só que às vezes gostamos de comparar com uma coisa quando nos dá jeito e depois, quando não nos dá jeito, já esquecemos. Reparem muito bem agora, vejam a situação que o nosso país está a ter e olhem para os outros países da Europa e vejam como é que os outros países da Europa estão e como é que nós estamos. É evidente que nós temos que nos comparar sempre com os melhores e é garantido que nós estamos atentos a tudo o que se passa. Mais ou menos há cerca de um ano, nós estávamos numa situação bem difícil, como todos sabem, e a Inglaterra resolveu implementar, e eu não estou a fazer uma crítica a um país, eu tenho cuidado, eu estou a fazer uma constatação. A Inglaterra implementou um sistema, uma abordagem nova de liderança e que pensou, bom, vamos deixar que o vírus infecte estas pessoas todas. Rapidamente atingimos a imunidade do grupo, a imunidade natural, e as questões são rapidamente debeladas. Não foi isto que aconteceu, infelizmente. Utilizaram outro tipo de testes e os testes tiveram que ser parados, tiveram que ser devolvidos. Não foi isto que aconteceu. Portanto, há aqui alguma ponderação que todos nós temos que ter em relação
àquilo que se faz nos países. Eu recordo, por exemplo, que a República Checa chegou a estar como um exemplo de testagem e testou a população toda, e vejam a situação em que está. Portanto, nós temos que ser muito ponderados, mas não podemos ser atrasados em relação à tomada de decisões. E, portanto, devo dizer que Portugal é um dos países pioneiros na disponibilização do autoteste. E temos que saber e temos que o fazer. E depois punha-se aqui uma dúvida. E esta dúvida responde também à questão da senhora deputada Ana Rita Bessa, penso eu, que falou na questão de não haver ainda o reporte do SNS e dos autotestes em termos do tal formulário. A nossa opção era, ou disponibilizávamos já esta possibilidade dos autotestes, com a possibilidade, senhora deputada, de os testes poderem ser reportados, os resultados dos testes poderem ser reportados via SNS 24 com um simples telefonema, e também já temos números que depois poderei, naturalmente, com todo o gosto, fornecer, ou esperávamos até termos o programa, até termos o sistema feito e não disponibilizávamos os testes. A intenção e o entendimento superior, e o entendimento do Ministério, com o qual totalmente de acordo, é, não, vamos já disponibilizar esta ferramenta, e neste momento já há 4 empresas que disponibilizam estes testes à venda, como sabem, nos locais das farmácias, para farmácias devidamente autorizados. Bom, portanto, da testagem da Inglaterra, da disponibilidade de testes, eu costumo dizer sempre isto, senhor deputado, meu caro Maló de Abreu. O programa que nós estamos a fazer é um programa dinâmico. Isto é, amanhã, daqui a uma semana, de acordo com o contexto, de acordo com a situação epidemiológica, poderá fazer ajustes. Há neste momento alguns testes com os quais nós ainda não podemos contar com eles em termos de fiabilidade, de sensibilidade e especificidade, estão a ser estudados. Nós e todos os países, nós estamos em permanente articulação com todos os países. E devo dizer que Portugal é pioneiro nos autotestes, é pioneiro nos testes de antigénio e é pioneiro em todas as modalidades, desde que, e já agora, da modalidade de teste de saliva em PCR. Teste de saliva em PCR. Portanto, não há, a meu ver, aqui nenhuma dificuldade de acesso. Qualquer pessoa que possa ter este teste poderá fazê-lo. Poderá ter, e aquilo que nós aconselhamos é que tenha que haver aqui algum critério e alguma regra, mas não há de facto. E depois iremos falar sobre outras questões. Portanto, a disponibilidade de Inglaterra, de nós em Portugal adotarmos o modelo de Inglaterra que oferecermos, também acontece isto na Alemanha, está a ser ponderada, está sempre em cima da mesa, mas não é neste momento o foco das minhas atenções, neste momento, nesta altura em que estou a falar. Quanto ao plano de comunicação, também já está. Repara, a nossa task force, se repararem, se quando tiverem a oportunidade de ler o plano, já agora aproveito, estamos todos muito contentes com o plano, consideramos que é um bom plano, tem já integrado como anexo um trabalho que não estava previsto, ou que estando previsto no despacho, já integra, que é um plano de implementação de testagem. E o que é que nós queremos dizer com isto? O plano de implementação de testagem é qualquer empresa, qualquer serviço, qualquer autarquia, qualquer organização que pretenda implementar um serviço de testagem e um apoio acrescido a Portugal, testando, como foi aqui muito bem dito pelas organizações não governamentais, outras organizações que queiram, nomeadamente e muito bem, testar populações vulneráveis, onde nós vamos clara e inequivocamente dirigir as nossas atenções, poderá fazê-lo, e tem um conjunto de 4 ou 5 páginas muito simples, que diz como é que pode fazer, o que é que pode fazer e, sobretudo, senhores deputados, evitar que se utilizem testes que não devem ser utilizados, porque infelizmente também acontece. E, portanto, a nossa missão também vai ser pedagógica e dizer-vos, cuidado, não podem utilizar estes testes, não devem ser utilizados estes testes não são indicados para esta situação. Portanto, nós já apresentámos o plano de comunicação, que tenho aqui já alguns rascunhos, que vai ser, na sexta-feira, vai ser já analisado em termos de pré-conclusão, como devem saber, tem que haver uma ponderação, tem
públicos-alvos, desde os adolescentes, desde a população altiva, desde a população mais idosa, e tem mensagens muito claras, desde produtos de vídeo, spots na rádio, utiliza todos os mecanismos disponíveis e adapta-se a todo o tipo de população que nós temos em Portugal. Como sabe, há determinados setores que utilizam mais as redes sociais, há determinados, costuma-se dizer, segmentos que utilizam outro tipo de audição, outros veem mais televisão, e, portanto, são mensagens muito claras, são mensagens muito rápidas e que permanentemente irão ser divulgadas, nomeadamente como se tiveres febre, tosse respiratória, perda total, parcial do olfato, do paladar, contacto, SNS, coisas neste género, mensagens muito curtas para motivar. Há aqui um problema, que não é um problema, mas é uma questão que talvez fosse importante perceber. E eu acho que era importante nós percebermos esta questão. Portugal, todos nós, estamos há um ano nesta situação. Mas não é só Portugal, é o mundo inteiro. E os portugueses, e eu agora não estou a fazer nenhum clichê, estou a ser sincero como sempre sou, aguentaram toda esta situação. Os confinamentos, os sacrifícios, os desempregos, todas as atribulações, e mostraram uma maturidade que é justo reconhecer. Não falo de situações pontuais, como é evidente, todos nós percebemos. Mas, não olhando para a Europa toda, Portugal tem dado mostras, e os portugueses têm dado mostras de uma maturidade incrível. É isso que nós vamos buscar, é isso que nós vamos procurar. E é isso que funcionou e vai funcionar na autotestagem. Temos um risco, é que quando se faz a autotestagem, normalmente são as populações que já estão mais disponíveis, já estão mais avisadas, de acordo com aquilo que chamamos de modelos de crença, têm motivos de saúde e estão muito motivados para a sua saúde, é que nós podemos usar. E é por isso que é importante que esta Task Force esteja aqui para facilitar e colaborar com todas as entidades e todas as empresas. E, portanto, sobre essa questão, acho que está mais ou menos respondida. Eu já só tenho 5 minutos, tanto quanto eu percebi aqui do meu relógio. Dr. Moisés Ferreira, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pelas suas considerações. E sobre as considerações mais gerais, se me permite, eu iria dispensá-las, embora me mereçam todo o respeito, mas são constatações, sobre as questões claras das empresas e aos pontos de testagem na comunidade. Confirmo, se tiver oportunidade e quando tiver oportunidade de ler, que vai ser um dos grandes alvos deste programa é convocar as empresas, promover testagens e, por exemplo, sempre em articulação com as autoridades de saúde e sempre em articulação com a Direção-Geral da Saúde e com a norma 019. É a norma que nos regula em tudo isto. Mas dou-lhes um exemplo. Numa empresa AXB, há um caso positivo, testa-se imediatamente todo o grupo e todo o universo. É esta a política que nós vamos fazer, é essa a política que nós temos. Nós agora temos uma política de testagem, temos um acesso a um teste mais rápido, embora esta rapidez às vezes seja discutível, do seu ponto de vista logístico, mas em termos de preço, em termos de facilidade, em termos até de know-how para se fazer o teste, vamos utilizá-la. E aqui estou também já a responder à senhora deputada Ana Rita Bessa, tanto quanto eu consegui perceber, em relação à questão da hierarquia dos testes. E depois lá faremos também, a ver se me dão 1 minuto, agora vou pedir alguma bondade à Sra. Presidente para não cumprir o prazo, porque as questões, como deve calcular, são imensas. Mas, quando diz que nós, nos pontos de testagem na comunidade, é exatamente isso que nós queremos, na tal modalidade que aí fala, que é a testagem oportunística. Essa é grandes superfícies, grandes empresas, grandes estações de rodoviária, todas as empresas rodoviárias, vamos caminhar para que seja uma normalidade fazer testes e fazer a testagem, pelo menos enquanto esta situação se mantiver, que esperamos todos que acabe rapidamente. E, portanto, estas associações de apoio a migrantes estão todas tipificadas, estão todas previstas e é isso que nós iremos fazer. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, muito obrigado por
pelas suas questões. Acho que em algumas questões, a minha intervenção já respondeu a algumas das suas questões, mas concretamente em relação à capacidade de recolha das amostras, ela hoje é mais que evidente, é fácil, não é um problema para nós, até porque, como sabe, também a evolução técnica e científica nos permite utilizar cada vez mais, agora até só basta o autoteste, é só com uma colheita nasofaríngea, é autoteste, mas não é esse o problema nosso em termos de capacidade de resposta. Devo-vos dizer que, por exemplo, em termos de movimento que já estamos a fazer, já estão inscritas, já temos programas de mais de 300 empresas, seja do setor, sobretudo do setor do arco, daquilo que se chama os governos, de empresas públicas, semipúblicas, e, portanto, já temos os planos todos. O que é que estamos a fazer? Estamos a incentivá-los, estamos a conjugar, estamos a corrigir alguns aspectos do ponto de vista pedagógico, e é essa a nossa missão, e estamos a promover, a facilitar toda esta testagem. Portanto, aqui a responsabilidade das empresas vai ser chamada, conforme já vos disse, vai ser chamada àquela metodologia, aquele princípio que é testagem inclusiva e participativa. Todos nós temos um dever cívico. Não podemos dizer que isto é com o Governo, ou isto é só com A, isto é só com B, isto é só com o Ministério da Saúde. Todos nós temos que ser convocados para este desiderato. Relativamente à questão, e logicamente, Sr. Deputado, a testagem tem que ser sempre feita em articulação com as autoridades de saúde, porque tem que haver uma capacidade de resposta. E é nesta fase que nós agora estamos, que importa que há, diria eu, alguma disponibilidade acrescida das autoridades de saúde, e eu que queria, como é saúde pública, prestar homenagem aos meus colegas de saúde pública e a todos os serviços de unidade de saúde pública, sem ser só médicos, enfermeiros, técnicos de saúde ambiental, outros técnicos, todos quanto têm colaborado no terreno para fazer aquilo que chama o rastreamento e o rastreio de contactos, mas este tem que estar garantido e é a melhor altura para nós fazermos. Sobre a testagem ter diminuído, é óbvio que tem que diminuir, porque houve aqui uma diminuição também da incidência. Só a título de exemplo, deixem-me só aqui dizer, nós, no dia 22 de janeiro, fizemos 77 mil testes. Fizemos 77 mil, no pico fizemos 70 mil testes. A taxa de positividade era de 20%. Nesta altura, e nos dados que nós temos agora, dos últimos testes, eu estou aqui à procura do meu grupo que está aqui, nós neste momento, por acaso coincide hoje, reportados a ontem, fizemos 64.682 testes. Já estamos a fazer 64.682 testes. Só que a taxa de positividade neste momento é de 1%. 1%. E é aqui que nós devemos focar, e é aqui que nós devemos dizer: Senhor Deputado Moisés, pode-me dizer que o ECDC, por acaso coincidiu com a Semana da Páscoa, não sei se percebeu, mas coincidiu com a Semana da Páscoa, mas é óbvio que neste momento está a haver aqui eu tenho muita pena porque nós não podemos aqui apresentar, mas neste gráfico já se pode notar que desde que entra ora bem, aqui a imagem é sempre ao contrário, já há por semana um aumento declarado e evidente de testes. E há outra alteração, é que a partir de agora, cerca de 61% destes testes, cerca de 40 mil testes, já são testes de antigênio. Ou seja, há aqui já uma mudança científica, uma mudança logística e uma mudança financeira, porque estes testes são incomensuravelmente muito mais baratos do que aqueles que são os PCRs. E também há critérios. Perante um teste de antigênio positivo, impõe-se naturalmente fazer um PCR confirmatório. Quanto às questões da senhora doutora, senhora deputada, peço desculpa, senhora deputada Rita Bessa, pois nós temos que aqui utilizar sempre, como disse, a norma 019 da Direção-Geral da Saúde sobre a hierarquia dos testes.
Nós pomos no programa, conforme pode ler, a disponibilidade que existe neste momento. Este programa tem argolas, ou seja, pode substituir as folhas sempre que for o conhecimento científico indicado para alterar. E eu não sei se me telefonam ou não, se a senhora deputada me quiser telefonar, garantidamente que terei muito gosto em esclarecer a sua deputada. Mas repare, a opção é um pouco colocar também alguma responsabilidade em todos nós. E, portanto, como vos disse, esta questão dos autotestes podem perfeitamente ligar ao SNS. E também vos devo dizer que este tipo de testagem não implica para as contas do SCDC ou para o Meters, não conta para este tipo de classificação de países, que isso poderia ser muito preocupante. Portanto, todos os países da Europa concordaram que este resultado da autotestagem não deviam contar para a estatística, nomeadamente para saber se Portugal tem condições de imigração, se tem para viagens, uma vez que se aproxima aí o verão. E, portanto, é um pouco o apelo à responsabilidade de nós, conforme disse no princípio, nós confiamos nestas pessoas para fazerem confinamento com disciplina. Também temos que confiar que estas pessoas, quando vão fazer o teste, o façam. E já agora devo dizer, já expliquei, que já foram reportados, portanto, chamadas, cerca de até agora, desde o dia 5, 315 chamadas para o SNS, reportando possivelmente ou testes inconclusivos ou testes positivos. Eu tenho que pôr sempre estas duas, mas vamos refinar esta informação, mas é só para dizer que já 315 que depois deram naturalmente testes de PCR. Se foram confirmados ou não foram confirmados, dão logo imediatamente o rastreio das pessoas e o rastreio de contactos e, portanto, está neste momento a funcionar. É muito por curto prazo de tempo, como este plano também prevê, se eu estou a reparar, prevê uma avaliação e indicadores. Não quisemos pôr muitos, porque todos nós sabemos que depois pomos muitos e os indicadores que nós temos têm que ser realistas, verosímeis, mensuráveis e adaptados a cada situação. Não podemos ser escravos da informação, mas vamos ter a informação que necessitamos para perceber se estamos no bom caminho ou no mau caminho. E se estivermos a caminhar bem, vamos continuar. Se tivermos que modificar, modificamos com toda a tranquilidade, porque estas questões são dinâmicas. Sobre as variantes, é uma questão de preocupação. Obviamente que nós temos, só aqui um pequeno esclarecimento, eu não percebi muito bem, mas depois deixaria para a segunda ronda de perguntas, se tiver uma habilidade de me explicar. Eu não consegui perceber muito bem esta questão dos testes dual. Penso que está a referir a testes que não amplificam o GNS e que pode estar muitas vezes relacionado com uma variante, seja de Inglaterra, África do Sul ou do Brasil, se bem que no Brasil há duas variantes. Não percebi muito bem, mas no pressuposto de dizermos que o teste de PCR é natural que diminua por duas razões. Primeiro, porque a epidemia claramente que está a níveis, muito felizmente, está nos níveis que todos nós sabemos. Portanto, isso obviamente concorre para a diminuição do teste de PCR. Outra questão é, porque temos uma ferramenta muito mais favorável, em termos de preço, em termos de facilidade, que é o teste de PCR, do teste de antigênio. Mas, como disse, todos os PCRs positivos obrigam invariavelmente a um PCR. Nós não podemos, e por isso é que eu falo aí no programa, nós falamos aí no programa em complementaridade de testagem, é exatamente para não esquecer, os outros testes também têm que existir e o PCR, sobretudo, que nos vai permitir detectar. E nessa altura, nesse caso, também lhe posso dizer, e agora aqui vou deixar de ser coordenador para ser presidente do INSA, também neste campo da testagem e da avaliação das variantes, estamos perfeitamente a controlar a situação, estamos relativamente em articulação com a academia, com outros laboratórios privados que têm que colaborar e com os laboratórios todos do SNS a colaborar no envio de amostras e a fazermos a sequenciação genómica de todas estas amostras. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Doutores. Foram muitos os esclarecimentos que já prestou, mas dispomos ainda de uma segunda ronda. Eu lembro aos senhores deputados que dispõem de 1 minuto para depois passar novamente a palavra ao Dr. Fernando Almeida para as conclusões. Faz favor. Senhora deputada Marta Freitas, desculpe. Penso que já... Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Importa aqui começar por reforçar aqui a importância que foi do Grupo Parlamentar do Partido Socialista promover esta audição, mesmo para esclarecer todas estas dúvidas que hoje aqui foram colocadas. É uma forma de esclarecer relativamente a esta estratégia da testagem no momento em que mais de 2 milhões de portugueses já estão vacinados, já está a haver aqui uma tendência de um crescimento exponencial da vacinação e, ao mesmo tempo, um desconfinamento. E é neste momento que é essencial reforçar esta testagem, no momento em que tendencialmente as pessoas tendem a ficar mais tranquilas, então é preciso estar com uma maior atenção e por isso é essencial agora este reforço nesta estratégia que se vê como uma estratégia complementar para a testagem, uma estratégia mais informada, mais articulada, intersectorial, que tem critérios e mais registada. E, portanto, vem aqui confirmar a importância. Nós, em Portugal, temos feito esta testagem programada há mais de um ano, relembrar os 900 surtos que foram evitados desde então, em especial em lares, e, portanto, esta é uma estratégia e é uma importância que vamos dar à testagem que será continuada. E aqui coloco rapidamente só a questão, sensibilizar para a importância da articulação dos registros com as regiões autónomas para que seja o mais abrangente possível esta articulação e perguntar numa questão essencial, como será feita a estratégia da comunicação com a população, com os cidadãos, para que possam participar cada vez mais e tenham esta alta consciência e esta responsabilidade. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Malo da Abreu. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer as respostas que foram dadas pelo Dr. Fernando Almeida, obviamente competentes, é uma pessoa conhecedora do assunto e fico também satisfeito, naturalmente, por ser oficial da Marinha, porque nas task force convém sempre que haja alguém que saiba nadar quando estamos perante um marmoto, não é? Como o que temos em frente. Eu queria lhe dizer o seguinte, no dia 24 de março, já a Task Force existia formalmente, o PSD recomendou ao Governo, por via de um projeto de resolução, que antecipasse a testagem de professores e funcionários do ensino básico, público, privado, social e cooperativo, para a semana anterior à reabertura, prevista no plano de desconfinamento de 5 de abril. Essa recomendação, como se viu, foi ignorada. O PSD apresentou no dia 12 de abril um projeto de resolução que recomenda ao Governo que proceda a uma testagem maciça, prioritária, a um conjunto de profissionais não vacinados e cuja atividade os obriga a contacto permanente com o setor público, como é um conjunto muito variado de pessoas, operadores de supermercado, de estações de serviço, condutores de transportes públicos, ou seja, um conjunto de critérios para que se possam fazer testagens maciças num conjunto de profissionais que estão em contacto com o público. Qual é a sua opinião, ou qual é a opinião da Task Force sobre estas recomendações que o PSD fez a 24 de março e a 12 de abril? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. O PCP, tal qual como já o dissemos, valoriza muito aquilo que é a importância de criar regras, de regularizar as questões relacionadas com a testagem, isto para que o benefício seja a favor da população, a favor da prevenção, a favor de conseguirmos controlar a progressão da epidemia, mas também para evitar que exista aqui benefícios
por parte de outras entidades, nomeadamente já aqui o deixamos, e é por isso que queremos deixar aqui bem claro, valorizamos muito a importância desta medida das testagens, mas ela deve ser com regras, regularizada, e parece-me que ainda assim fica aqui alguma subjetividade, tendo em consideração que o Sr. Doutor falou aqui de que qualquer entidade que pretenda implementar a testagem pode fazê-lo, ainda assim importa que exista aqui mais alguma regulamentação. Mas eu quero lhe questionar relativamente às duas questões. Autotestes. Onde é que entram os autotestes? A nível de que testagem é que os autotestes têm aqui dimensão, nomeadamente, seja na testagem dirigida, seja na testagem programada ou outra, porque os autotestes são substancialmente mais baratos, e quando o Sr. Doutor diz que não há dificuldade no acesso, pagar 7 € por cada teste não é assim algo que não crie obstáculos ao acesso. E, de facto, há aqui uma última questão, mesmo para terminar, Sra. Presidente, dizer se a Task Force está preocupada também com um aspecto, compreendo que tem alguma dificuldade em responder-me a esta questão, tem a ver com o aumento da capacidade da produção nacional de testes, porque até temos alguma dificuldade no acesso aos testes, tendo em consideração que estamos dependentes de testes de compras no estrangeiro, mas temos empresas nacionais que conseguem produzi-lo e até o conseguem exportar. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, num minuto, só umas questões rápidas. A primeira, primeiro que tudo agradecer as respostas que, entretanto, foram dadas e, obviamente, agradecer o trabalho. O trabalho não tem nenhum demérito, não é isso que nos preocupa. Queria saber, em relação àquilo que disse que, se bem registei, que foram reportados 315 testes positivos ou inconclusivos em autotestes. Nós sabemos, porque foi público, que as vendas andaram acima dos 100 mil. Portanto, este número em si mesmo diz-me pouco. E eu gostava de o saber qualificar. Portanto, como é que o qualifica? A segunda coisa, disse que é verdade, nós sabemos que se pode reportar pela linha de saúde 24, mas já tem informação de quando é que se pode reportar para um site, porque obviamente é mais fácil do que fazer, apesar de tudo, um simples telefonema, como diz, porque às vezes esse simples telefonema demora um bocadinho a atender. Gostava também de perguntar, só para ser clara, porque parece que não fui, eu gostava de saber se os testes PCR que são feitos nos laboratórios públicos detectam não só o Covid, mas a sua variante. E, finalmente, também concordo consigo que os indicadores disponibilizados têm que ser, se quiser, seguindo as lógicas de gestão, smart. A minha pergunta é mais prática, é quando é que eles vão ser disponibilizados, designadamente toda a bateria que vem no documento do plano de testagem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que não temos mais senhores deputados inscritos. Dr. Fernando de Almeida, para os últimos esclarecimentos desta audição, faz favor. Dou-lhe novamente. Obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também tenho aqui que fazer umas operações antes de me fazer ouvir. Muito obrigado, Sr. Deputado Malo de Abreu, meu caro amigo. Só um último repto. Eu, quando fui para a Armada, não sabia nadar e aprendi a nadar, mas garantidamente estou muito tranquilo nesta task force, porque não vai meter água, tenho a certeza absoluta, tanto mais que contarei sempre com o vosso apoio, como sempre contei, de todos os seus deputados, já que mais não seja, para me avisarem e para me darem algumas noções e avisos. Muito obrigado. Sobre a questão da testagem, sobretudo nas escolas, pede uma opinião. Eu tenho muita dificuldade em dar a minha opinião, não é porque não a queira dar, é porque, para além disso, eu sou médico, sou presidente do Instituto Ricardo Jorge, e às vezes é complicado. Mas eu vou dar-lhe um exemplo. Eu não sei, tenho 5 minutos, mas vou tentar pedir a bondade da Sra. Presidente e dos seus deputados para me deixar explicar. Eu, no dia que faço um teste... Faz favor, doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, no dia que faço um teste, eu sei que pelo menos nesse dia posso andar um pouco mais sossegado. Mas no dia seguinte, eu já não sei se posso andar sossegado. E isto é um pouco para responder. Fazer testes uma semana antes das escolas abrirem e testarem todos os profissionais, ou não, ou fazer no dia do teste,
Sob o ponto de vista epidemiológico, é discutível e cientificamente as questões não são evidentes. Porque eu, se fizer uma semana antes, 3 dias depois, provavelmente estarei infectado. E, portanto, entrei na escola das mesmas circunstâncias. Parece-me que é mais oportuno, o mais próximo possível do contacto com docentes, não docentes, alunos, fazer no dia da abertura ou na pós-abertura. Mas é um conceito que eu deixo aqui, não queria, obviamente, deixar de responder em relação ao que me perguntou. Sobre as empresas e sobre as grandes superfícies, nós já estamos a reunir com todas as grandes empresas como deve calcular, Srs. Deputados, e tem a ver com as recomendações, como deve calcular. Nós não somos infinitos. Nós não somos infinitos, temos limitações, nomeadamente o dom da ubiquidade. E, portanto, nós vamos reunindo à medida que estamos a fazer tudo aquilo que é possível. Mas já reunimos com a ADEP, que é a Associação, com a APED, que é a Associação Portuguesa de Empresa de Distribuição das Grandes Superfícies, e eu posso falar à vontade aqui em marcas, desde o Lidl, desde o Intermarché, desde o Grupo Sonai, e estamos em articulação, e posso garantir-vos que existe total disponibilidade e muito interesse, e já muitos deles estão a fazer este tipo de testagem, este tipo de promoção da testagem, mas querem mais e querem contribuir mais, solidariamente querem contribuir. Falo-vos, por exemplo, nas grandes superfícies comerciais que vão, aí sim, uma das propostas que está é criar pontos, e é para responder a uma questão, penso que o senhor deputado João Dias, aí sim criar pontos de testagem comunitária, é um bom nome, é uma boa referência que eu vou memorizar e que vou guardar, é um bom conceito, centros de testagem comunitária para aquele que se chama o rastreio oportunístico. Sobre o Sr. Deputado João Dias, a questão há pouco eu que não me referi, esqueci-me dos conselhos. Temos essa questão, mas é uma questão que depende, como deve calcular, da Direção-Geral da Saúde e de outros conselhos. Não é fácil criarmos aqui um conjunto de indicadores que nos permitam selecionar ou seriar os conselhos ou não conselhos. Eu sei que é terrível. Também lhe posso dar um exemplo num conselho com 3.000, infelizmente temos muito, 2.000, 3.000 habitantes. Se tivermos 5 casos, pode valer o que vale, não é? Pode ser apenas uma família e tem que se ver nesse conceito, mas se forem 5 casos em 5 famílias, já muda toda a perspectiva. E é por isso que é importante, e quando forem ler bem o plano, como tenho a certeza que o vão fazer, vão perceber que nós estamos sempre muito dentro do conceito de contexto, e do risco atribuído e do risco efetivo e também da situação epidemiológica. Temos que sempre fazer uma avaliação muito criteriosa em relação a estes conceitos. Nas empresas portuguesas, que me disse, o Instituto também está a colaborar, não para nós fazermos os testes, porque não é essa propriamente a nossa missão, mas temos tido reuniões, por exemplo, com as academias e com alguns laboratórios científicos das academias que têm ajudado e que ajudaram imenso o país na testagem nos momentos mais complicados e continuam a trabalhar e continuam a colaborar, mas estamos em reuniões, nomeadamente para novos tipos de teste, até teste de saliva, por outra modalidade, por metodologia de LAMP, quimioluminescência, todas estas metodologias. Agora há um pormenor aqui, é que todas estas empresas devem obrigatoriamente cumprir as regras de comercialização que existem no mercado e que existem na Europa, que é serem validadas e registadas, a sua metodologia e todas estas partes junto do Infarmed, e portanto se cumprirem isso, não vejo porque não possam também contribuir para o país com este tipo de testes. Senhora doutora Rita Bessa, eu peço desculpa, na última questão eu não consegui perceber, tive aqui um problema e não consegui perceber a última questão, mas em relação à questão da comunicação, e já lá iremos, nas vendas, quando fala dos 315, e que diz que a informação que tem é que foram disponibilizados 100.000, foram disponibilizados 100.000 para as farmácias e para as farmácias. Não sabemos se as farmácias já os venderam todos.
certo? Portanto, nós temos dificuldade. Agora, é um dos indicadores que nós vamos selecionar e que nós vamos começar a trabalhar no sentido de termos o mais aproximadamente fiável essa informação. Dir-me-á assim, e os negativos é importante, todos são negativos, são importantes, mas é importante podermos ter acesso àquilo que nós estamos neste momento a fazer porque, repare, só há 4 empresas. Nós, quando saiu o despacho e quando saiu a nossa circular, não havia nenhuma empresa registada no Infarmed para comercializar testes, autotestes. Não havia nenhuma empresa. Portanto, temos que dar este caminho seguro para que as coisas depois, com alguma segurança, possam ser reavaliadas. Sobre os testes das variantes, há determinado tipo de testes, que é o tal que não amplifica, o tal GNS, em que não é condição de identificação da variante. Eu queria aqui esclarecer. As variantes só são identificadas por sequenciação genómica. Não há volta a dar. Portanto, o que se pode dizer é que, com um elevado grau de probabilidade de 95, os nossos cientistas do Instituto, Ricardo Jorge, digam até 98, fiabilidade, alguns testes que não amplificam o gene S, podem significar ou estão associados a variantes. Mas nós depois temos que fazer uma sequenciação muito correta e muito apurada, que é essa que demora alguns dias aqui e em todo o mundo, para identificarmos se a alteração no gene é na posição 484, que é de uma determinada variante, se é 501, se é de determinada variante. E só assim é que nós podemos dar informações credíveis e podemos dizer, por exemplo, que Portugal tem uma prevalência de quase 83% da variante inglesa por razões óbvias. E, portanto, sabemos que, eu não queria aqui selecionar, já agora aproveito para dizer, pela pronúncia da senhora deputada, eu percebi, obviamente, que as regiões autónomas da Madeira e dos Açores estão incluídas e vão participar neste programa. Mas, por exemplo, as variantes de inglês onde mais houve percentagem foi em Algarve e na Madeira. Acho que todos percebem que é relativamente fácil perceber estas questões. Mas em relação à variante de Manaus, neste momento estamos com 29, ainda não estão os dados atualizados, porque é de semana a semana, e apenas 53 dos casos da variante sul. Podemos agora, neste momento, começar a fazer percentagens e estimativas, mas ainda não temos números suficientemente robustos para, a partir daqui, fazermos estimativas para dizer que isto é uma amostra. O universo provavelmente não corresponde a esta amostra. Em relação à última questão, eu peço desculpa, mas eu não consegui, a senhora deputada, não consegui perceber a última pergunta. Eu teria muito gosto em responder-lhe. Só mais 2 questões no que diz respeito à comunicação. Nós já estamos a reunir, e estamos reunidos e continuamos a reunir com a comissão técnica, é uma task force das ciências comportamentais, são eles que nos dão apoio e que nos vão dar apoio em relação ao tipo de comunicação que nós vamos dar, portanto, que vamos transmitir. Nós temos o apoio, estamos a trabalhar em conjunto com essa task force, já reunimos 2 vezes e vamos continuar a trabalhar e a reunir, porque queremos colocar mensagens fiáveis, dignas e com o apoio de peritos, porque nós não somos peritos de tudo, como deve calcular. Aliás, o despacho prevê numa linha o recurso a peritos específicos para essa e outras áreas, e também dizer, porque já reunimos com a comissão de eventos, com a comissão técnica de eventos, onde também programamos um conjunto de reuniões, porque agora aproxima-se a altura dos grandes eventos, e uma das questões fundamentais, para além de normas que vão ser impostas pela entidade, pela Autoridade Nacional de Saúde, que é a Direção-Geral da Saúde, é associar, claro e inequivocamente, a testagem a esses eventos. Muito obrigado. Dr. Fernando Almeida, muito obrigada. Para já estamos bem informados do processo de testagem no país. Agradecemos a sua disponibilidade. Penso que haverá outras oportunidades e disponha também da Comissão Parlamentar de Saúde. Senhoras e senhores deputados, nós vamos continuar a nossa reunião. Voltando ao nosso... Muito obrigado e o resto de bom dia de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada e votos de boa saúde. Obrigada.